A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de falar com você um pouco sobre a dinâmica do poder do reino do Senhor. Existe uma dinâmica para nós obtermos os favores, as promessas, o poder, a virtude. E nós precisamos conhecer um pouco mais sobre essas coisas para que possamos acelerar esses processos na nossa vida. Então, eu gostaria que você compartilhasse comigo a palavra que está em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que o Senhor começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvis. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras versões está escrito: mas recebereis o poder. Então, amados, toda virtude que nós buscamos, ela traz para nós poder. Poder para vencermos esse mundo, poder para vencermos o pecado, poder para vencermos as ilusões, as concupiscências, tudo aquilo que nos quer tirar da presença de Deus, nos enfraquecer. Então nós precisamos conhecer essa dinâmica, e essa dinâmica é muito simples. Aqui fala: mas recebereis o poder, certo? Recebendo o poder do reino. Então nós vemos que após a ressurreição, quando Jesus apresentou a doutrina do que respeita ao reino de Deus, no versículo 3 que nós lemos isso, está assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, quer dizer, depois da sua morte e ressurreição, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e nesses 40 dias o Senhor lhes falava do que respeita ao reino de Deus. Então é muito importante nós entendermos esse reino, porque o Senhor deixou ensinamentos acerca dele para nós crescermos em vida. Então, após a ressurreição, quando Jesus apresentou a doutrina do que se respeita ao reino, os seus discípulos lhe perguntaram, se agora, passada a cruz, quer dizer, passado aquele momento de dor, de morte e de ressurreição, o definitivo reino messiânico surgiria. E Jesus deu-lhes uma resposta que nós devíamos atentar não só pela primeira parte, porque nós falamos muito no verso 7, que diz assim: não lhes pertence saber o futuro, Realmente não nos pertence saber o futuro, somente o Pai sabe o dia de amanhã.
Jesus Cristo deixou isso bem claro. Mas logo em seguida, no versículo 8, ele diz: mas sim receber o poder do Espírito. Quer dizer, não vos compete, não vos pertence saber o dia nem a hora que o reino virá, assim, que eu voltarei, mas pertence a vocês hoje, agora, sim, receber o poder do Espírito. Então, essa liberação de poder do Espírito, nós precisamos buscar em oração, nós precisamos pedir para receber. A Bíblia fala: pedir-se-á e dar-se-vos-á, né? Então, pedireis, né, e recebereis. Isso é o que nós podemos fazer, levar diante do Pai o desejo que temos de receber, sermos santificados e recebermos toda a assistência, a capacidade para o nosso ministério, para nós podermos compartilhar a vida e o poder do Espírito, aqueles que estão fracos, necessitados, caídos, que têm desejo de se levantar, mas não têm força, têm desejo de sair de uma prisão, de um vício, de um pecado, mas não consegue força em si mesmo. E nós sabemos que pelo Espírito Santo nós podemos, porque o Espírito Santo é a pessoa e o poder pelo qual nos são dadas todas essas coisas. É pelo Espírito Santo que nós recebemos toda a assistência que necessitamos. É pelo Espírito Santo que nós recebemos a capacitação para o nosso ministério. É pelo Espírito Santo que nós recebemos o poder para compartilhar o Evangelho, para fazer o evangelismo, para falarmos de Cristo, do reino de Deus para as pessoas. Então, o poder do Espírito Santo deve ser recebido por nós, não é uma experiência automática. Em Romanos 8, no versículo 9 está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muito bem, muitas pessoas ficam embaraçadas no caminho, na sua confiança, porque tem dúvidas dentro de si. E por essa palavra Deus quer tirar de seu coração toda dúvida hoje. Você pertence ao Senhor, mas como saber se Deus é comigo para esse negócio do reino, para eu poder sair, evangelizar? Como saber? Eu não tenho nem dons de línguas, de falar em línguas, né, dos anjos. Mas Paulo, amado, deixou isso claro para a igreja de Corinto, que a igreja em Corinto ela estava passando por muitas turbulências, e surgiram muitas dúvidas, questionamentos, né? Se Deus estava meio, de fato, com eles, por causa das fraquezas e dos pecados que eles estavam cometendo. E Paulo escreveu a eles, na sua primeira epístola, no capítulo 12, no versículo 3, está escrito assim: ninguém, quando ele diz ninguém, é porque é ninguém. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, meu amado, se você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê no seu coração, então você tem o Espírito Santo, porque Paulo ele testifica que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, se eu prego o Evangelho, se falo que Jesus é o meu Senhor, é o Senhor de toda a terra, dos céus e de todas as coisas que foram criadas, então vejam bem,
Eu não poderia estar dizendo essas coisas a não ser pelo Espírito Santo, e principalmente falando acerca do reino dele. O que acontece é que há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito é que opera. Há diferentes tipos de atuação, né? Mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. Então, certamente, quando o Espírito Santo habita em cada um de nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, também é certo que esse mesmo Espírito nos encherá. Ele vai nos encher e nos inundar do seu poder, e nos inundar do teu Santo Espírito, com fé no nosso coração, com poder, com glória, com a virtude que nós precisamos e necessitamos para nós vencermos esse mundo. Porque para isso ele veio, para nos conduzir a uma vida eterna. E essa obra é obra do Espírito Santo para com nossa vida. Em João, no capítulo 7, no Evangelho de João, no versículo 37 ao 39, está escrito assim: E no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido glorificado, né? Por quê? Porque ele ainda não havia passado pela morte e ressurreição. Mas a promessa de estar conosco todos os dias através do Espírito Santo, ele deu. Nesses 40 dias depois que ele ressuscitou, ele falou acerca do reino e ele deixou essa promessa. E ele está comigo, ele está com você e ele vai te encher, ele vai me encher e encher a todos quantos tiverem no coração um desejo de servi-lo, um desejo de avançar na fé, um desejo de vida eterna com ele nos céus um dia, um desejo de se santificar, de se purificar, um desejo de se arrepender até mesmo dos pecados que ainda não temos consciência. Mas quando o Espírito Santo nos encher, nós vamos saber, e nós sabemos quando o Espírito Santo nos enche. Por quê? Porque, na verdade, Jesus disse em Atos no 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quer dizer que todos quanto foram batizados têm a promessa de receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se cumpre em nós, como se cumpriu no dia de Pentecostes, se permanecermos reunidos, né, com os mesmos propósitos, na dinâmica do reino, com o mesmo pensamento em trazer o reino para dentro dos nossos corações e para esse mundo de trevas. Então, a promessa de você receber o poder e o Espírito Santo, ela está ligada a você estar com a mente no Espírito, o coração nos propósitos de Deus e em oração. Então, nós precisamos orar e nós precisamos conhecer essa diversidade de dons, porque não é porque aquele irmão recebeu o dom de línguas que eu vou receber esse dom. Às vezes não, né? Deus reparte os dons conforme Ele quer, certo? Então, não é porque o outro recebeu o dom da palavra,
do conhecimento, o outro da sabedoria, que eu vou receber os mesmos dons ou no mesma glória e poder que o outro recebeu. Não, meus amados, cada um de nós temos uma porção que Deus nos concede, e Ele concede com liberalidade a cada um que busca, que pede, e que tem desejo de evangelizar, que tem desejo de entrar e sair dentro do reino com eficácia, de entrar na vida das pessoas com graça, com a virtude e poder do reino para combater esse bom combate, desalojar, o inimigo, trazer virtude, poder, santidade, salvação, enfim. Nós temos que ver o que nos foi ensinado acerca dessas coisas, hein? Então, nós vemos que Paulo falou aos Coríntios, na sua primeira epístola, acerca dessa diversidade dos dons. E no capítulo 12, a partir do versículo 4, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, há diversidade, há várias maneiras de uma pessoa estar manifestando o dom de Deus que há nela, porque o dom de Deus não é igual para todo mundo, e a diversidade de ministérios, quer dizer, função dentro do corpo de Cristo que o Senhor concede para a edificação do mesmo. Mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, quer dizer, conforme a necessidade, a região, o lugar onde você está posicionado dentro do corpo, em qual grupo, que você está inserido e que você está trabalhando. Se você trabalha junto com outros irmãos, ou você trabalha sozinho, enfim, independente de sistema. Não falo só porque nós não estamos sós, sempre estamos com o Senhor, e Deus sempre prepara alguém para estar conosco no caminho, mas nós precisamos entender que é para o que for útil, Não é para nos vangloriarmos ou tentarmos ser pessoas para chamar atenção para si mesmo, querendo arrebanhar pessoas para si mesmo e não para o reino. Amados, as ovelhas, as almas não nos pertencem a Deus. Então o Senhor manifesta o seu Espírito Santo para o que é útil, mas de acordo com o propósito do reino e não de acordo com o meu egoísmo, com a minha vontade, com a minha intenção, no meu coração. Porque Paulo continua dizendo: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, para que seja útil na edificação do corpo e para o avanço do reino na terra, quer dizer, para o evangelismo. Então, meus amados, há uma função, há uma dinâmica dentro desse reino que está dispensando diariamente, derramando sobre nós
diariamente, quando nós levantamos e nos colocamos diante do Senhor e vamos orar e vamos interceder e nós assistimos as outras pessoas nas suas necessidades, sabendo que estão enfermos, nós oramos por ela, sabendo que estão passando crise num casamento ou tristeza por causa de um filho, alguma coisa, nós intercedemos, nós auxiliamos, nós ajudamos. Então, nesse processo de nós estarmos atuando, nesse processo de nós estarmos servindo, trabalhando, sendo o último, o Espírito vai nos enchendo, até que nós, amados, começamos a transbordar. E nesse transbordamento há poder de Deus em nós para agir, para nós com ousadia podermos ministrar, trabalhar, servir, porque nós somos servos do Senhor, nós somos comprados pelo sangue do Senhor, e Deus, Ele conta comigo e Ele conta com você, amém? Talvez você não tenha tido coragem, porque você não sabe a sua posição dentro desse corpo, o propósito que tem para você, né? Aquilo que Deus quer, amado. Deus, Ele fala conosco e Ele sabe como chegar a nós no nosso entendimento, trazendo luz, quando Ele quer nos trazer algo especial. Mas quando é no nosso serviço comum e diário e ininterrupto, nós devemos estar voltados para a edificação do reino e ganhar almas, independente de cargos em alguma instituição, independente de alguém mandar você ir ou não, amados. O Senhor já nos pediu, aliás, Ele já nos ordenou a ide e anunciai o Evangelho, quer dizer, faça o trabalho de pregar a palavra. Faça o trabalho de pregar o reino, faça o trabalho de pregar o meu nome, diz o Senhor, o poder que há no meu nome e o poder que há no sangue que eu derramei na cruz por cada vida nesse planeta. Então, amados, toda a humanidade precisa ser convidada, precisa ser chamada, precisa ser buscada, tá? Nós precisamos sair e ir, assim como o bom pastor deixou as 99 no aprisco e saiu para buscar aquela ovelhinha que estava perdida. Então, nós precisamos atentar no nosso caminho aqueles que estão desorientados, aqueles que estão parados, aqueles que estão atribulados, e nós precisamos falar com eles, orar por eles, plantar sementes de vida eterna na vida deles. E o Senhor, Ele nos retorna, amados. Então, essa é a mensagem, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para eu falar com você. Inscreva nesse canal, compartilhe, deixe o seu like. Cada compartilhamento que você faz, você está participando dessa dinâmica do reino, porque você está auxiliando a propagação do Evangelho, você está auxiliando a edificação do corpo, você está auxiliando para que aquela pessoa que para ouvir receba uma oração. Então, amados, você pode compartilhar e orar pelas pessoas que você está compartilhando, né? Isso também é uma dinâmica, né? Uma dinâmica de derramar a virtude e o poder do reino de Deus sobre a vida das pessoas. Então, participe dessa dinâmica, semeando as sementes que Deus traz até você. Isso fará com que as bênçãos do Senhor sejam aceleradas, né, sobre a sua vida. Não deixe a palavra retida, porque retendo a palavra você retém as bênçãos sobre a sua vida.
Amém, amados? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos encha da virtude, da graça, de nós podermos evangelizarmos, nós podermos fazer e estar dentro dos propósitos, no centro da vontade de Deus, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, amados, e vamos convidar as pessoas para se voltarem para Deus, se arrependerem dos seus pecados, dizer a elas que Jesus Cristo, Ele nos perdoou na cruz do Calvário e abriu uma porta para nós entrarmos por ela e termos uma novidade de vida e avançarmos num novo caminho que nos leva ao reino, à reconciliação com o Pai, que nos leva à vida eterna. Amém? Vamos orar então. Pai, nós louvamos e glorificamos o Seu Santo Espírito e o Seu santo nome, nos rendendo, Senhor, a Ti, completamente, Senhor, queremos estar rendidos a Ti nesse momento. Declaramos que só o Senhor é Deus e não existe nenhum homem pelo qual podemos ser salvos. Nenhum outro há, Senhor, na terra ou no céu, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo, Seu único Filho, Pai, que derramou Seu sangue para nos dar o perdão pelos nossos pecados. Senhor, pedimos que cubra nós e a nossa casa com esse sangue poderoso e nos livre de todo levante maligno, de toda seta maligna, de todo mal, Senhor, que está, Senhor Eterno Santo, ó Senhor, agindo nessa baixa terra. Pai, eu oro também por essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem, está comigo nessa oração. Abençoe seu viver diante de Ti e guarde-o para o reino, Senhor, para o reino do Seu amor, do Filho do Seu amor. Abençoe a sua casa, abençoe seus familiares, abençoe seu trabalho, seus amigos do trabalho, abençoe seus sonhos e projetos. Dê graça, Senhor, e força para essa pessoa que está orando nesse momento, está comigo nessa oração. Dê graça e força para vencer os desafios e os obstáculos. Coloque, Senhor, a fé que nos faz transpor os montes, Pai. A fé em Ti, Senhor, e na força do Teu poder, Pai. Porque nós reconhecemos que muitas vezes, quando nós não podemos, Pai, nós desistimos por falta de fé, porque não confiamos que há em Ti força, Pai, e poder, e que nada para Ti é impossível. Então, tira do nosso coração a incredulidade, tira do coração dessa mulher que parou para ouvir, desse homem, Pai, a incredulidade e todo o peso e cansaço, Senhor, que está sendo acarretado sobre os seus ombros, pelo peso da vida. Pai eterno, nós Te pedimos que eles possam depositar, confiar, Senhor, em Ti, depositar todo o fardo, todo o peso, todo o cansaço aos Teus pés, entregando a Ti os seus problemas, orando e confiando a Ti, Senhor, as suas causas, aquilo que está entristecendo, aquilo que está ferindo, aquilo que está, Pai, tirando as forças, tudo que está trazendo desânimo e incredulidade, Pai. Nós oramos e Te pedimos, derrame sobre essa pessoa a virtude do Seu Espírito Santo, para que ela possa viver todas as Suas promessas, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem promessas, Pai, para nós. Senhor, tem, Senhor, coisas reservadas para nós, acima daquilo que a nossa mente pode imaginar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Pai, está estendida a nós. Nós Te pedimos, livre-nos, ó Deus, das preocupações e ansiedades. Livra, Senhor, a cada pessoa que parou estar, Senhor, conectado junto nessa oração,
Que, Senhor, ele seja livre de todas as preocupações e ansiedades. Abençoa, Senhor, e traga as pessoas certas no caminho dessa alma, Senhor, que está ouvindo essa oração agora. Traga as pessoas certas, fazendo conexões para crescimento e avanço na sua vida pessoal, na sua vida financeira e na vida espiritual. Livre, Senhor, das más companhias, livre, Senhor, das companhias, Pai, que conectam para a perdição, que conectam, Senhor, para tudo aquilo que é negativo, aquilo que é destrutivo, aquilo que é trevas. Quebra os laços, corta, Senhor, as amarras, coloca em liberdade essa pessoa, Pai, traga saúde, restaure todas as células e funcionamento de todos os órgãos do seu corpo, restabelecendo saúde perfeita na mente, no corpo, na alma. Derrame, Senhor, a cura completa, Pai, nos seus pensamentos e emoções e faça com que ela tenha experiência do novo nascimento e todas as áreas da sua vida, casa e família sejam abençoados. Sejam cheios do seu Santo Espírito e encha até transbordar. Dê a ela, Senhor, sabedoria para plantar sementes de vida eterna no coração das pessoas. Faça com que ela não tenha medo e prossiga para o alvo que é Cristo. Faça cair por terra toda resistência maligna sobre sua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pelo derramamento do seu Espírito sobre todas as pessoas, trazendo salvação, virtude e unção, para que seus dons destinados à edificação da igreja seja liberado com poder e autoridade. Dá-nos, Pai, revelação e sabedoria do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu oro pela sua vida, sua casa e família, saúde e trabalho. Santo Deus, aleluia. Sonhos e projetos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. E não se esqueça, plante sementes. Acelere o tempo de colheita, orando e derramando das virtudes, das sementes que Deus te traz para aqueles que necessitam. Amém? Deus seja louvado na sua vida e através dela. E durante essa semana, você medite dia e noite no reino e na palavra do Senhor. Amém? Deus seja louvado.